Eu quero ler contigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 em diante. Atos, capítulo 17, versículo 24 em diante. Glória a Deus. Lendo esse texto, eu quero convidá-lo para refletir sobre ele. Eu sei que você conhece esse texto, vamos só relembrar. Olha o que diz essa palavra. Essa palavra foi dita na Grécia, em Atenas, no berço da cultura daquele tempo. Era onde emanava toda a cultura. Os filósofos ali estavam, era a pátria mãe do conhecimento naquele momento. Grécia, Atenas. O apóstolo Paulo chegou lá e depois de visitar toda aquela cidade, aquela região, o Aerópago, ele encontra um panteão de deuses e tinha um lá que estava vazio e tinha lá identificação ao Deus desconhecido. E ele pegou um gancho por ali e começou a sua palavra. Mas observa o versículo 24, 17 de Atos 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Isso aqui dá tema para a gente ficar aqui um mês. Paulo, ele começa estabelecendo um marco para dizer, há um Deus que é o Criador deste planeta chamado Terra, desse espaço sideral e de todo ser humano. Vou repetir, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então não somos resultado daquela explosão do Big Bang. É mentira. É mentira. Não somos resultado das teorias de Darwin. É mentira. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui ele quebra a idolatria. Ele quebra a idolatria. Ele anula, ele cancela as romas, as mesquitas. Ele quebra as medinas, ele quebra a idolatria. Esse Deus, criador de todas as coisas, não habita num templo feito por mãos humanas. Mas tem mais, ele vai mais fundo, ele vai aprofundar mais. E que nem é servido por mãos humanas. Esse Deus, ele autoexiste em si próprio. Então, ele não necessita que um ser humano leve para ele alguma coisa. Não é servido por mãos humanas. Como se precisasse de alguma coisa. Deus, ele é autossuficiente. Muito bem, ele continua. Como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está dizendo que Deus, ele é a célula mater. Ele é por ele que vem tudo. Então tudo vem a partir dele. Ele é a gênese, ele é o início, ele é o startar. Então não há nada que alimente a Deus. Mas vai mais, ele vai continuando mais. Aí agora vai entrar um detalhe interessante. Versículo 26. De um só homem fez todas as nações para que habitassem sobre a terra. De um só homem. Uau! De um só homem. Então, quando a gente estudou lá atrás, essa história de raça, isso é coisa diabólica. A matriz é uma só. De um só homem, ele fez toda a humanidade. Então significa que o meu irmão lá no continente africano, aquele meu irmão, que o pigmento, que a coloração é diferente da minha, a matriz dele e a minha é a mesma. Eita! Aquele meu irmão lá no meio da mata, que a gente chama de índio, a matriz dele é a mesma. Uau! Aquele meu irmão lá na Ásia, com o olhinho assim, diferentinho, apertadinho, a matriz é a mesma. A matriz é a mesma. Então, não há claro, não há moreno, não há
ariano não há nada. A matriz é a mesma, é a mesma. Então, o irmão bem moreninho, mas muito moreninho, e o outro muito clarinho, a matriz é a mesma. Vou repetir essa palavra aqui. De um só homem fez todas as nações. Ah, então os germânicos é o mesmo daqueles que estão lá nos trópicos, é o mesmo, é a mesma matriz. O diabo entrou e fez separações, então, e criou categorias, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, submundo, e por aí vai. É mentira de Satanás, é mentira. Deus de um só fez toda a humanidade. Por que então que a gente vai olhar um olhar diferente? Por que que a gente vai olhar de cima para baixo? Somos todos iguais, criados pelo único Deus. E ele continua, de um só fez todas as nações para que habitassem sobre a face da terra, vírgula, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse texto está dizendo, Paulo está dizendo, que cada ser humano que Deus criou, Deus já estabeleceu um tempo de vida. Não há homem ou pessoa ou ser humano que vai desfrutar a eternidade. Todos têm prazo de validade. Todos. Seja ele rico, milionário, ou seja ele um sem nada. Todos têm um prazo de validade que Deus estabeleceu. Ora, se todos vão chegar no mesmo fim, por que a gente tem tanto orgulho, tanta vaidade, tanta soberba, tanto nariz em pé? Não há. Ah, porque ele vai viver mais porque ele é rico? Isso não existe. Acabou. Deus, quando criou a humanidade, para cada um, eu não sei quantos dias Deus estabeleceu para mim. Mas o fato de Deus ter estabelecido X dias não me dá o direito de olhar para o outro ou para a outra que tem ou mais dias ou menos dias. É um critério divino e glória a Deus por isso. Então ele estabeleceu um critério para cada um de nós. E agora ele vai dizer, ainda que, aí ele vai dizer aqui, tudo isso que ele fez, eu quero terminar aqui no versículo 27. Tudo isso que ele estabeleceu, essa forma matriz, esse tempo, essa geografia, sabe? Nunca reclame porque você é brasileiro. Isso é pecado. Isso é pecado. Deus não errou. Deus não errou. Deus fez você brasileiro e fez o outro norueguês, e fez o outro um esquimó, e fez o outro um latino. É decisão divina. Fez um aqui no Brasil, fez um sulista, fez um no meio mineiro e fez um nordestino. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fez o outro baiano e fez o outro gaúcho, glória a Deus. Catarinense, glória a Deus. Sabe, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade criou a ONU, Organização das Nações Unidas. E a ONU, aquela bandeira azul com aquele raminho, eu diria que devia ser outra coisa. A bandeira da ONU devia ser esse texto de Paulo aqui, para dizer que todos são iguais, da mesma matriz. Então, se entender isso, não vai ter racismo. Não vai ter segregação, não vai ter os apartheids que já tiveram, não vai ter. Não vai precisar de nenhum líder para se levantar contra, porque todo mundo vai entender isso. Aí o versículo 27 para a gente orar, olha o que diz essa palavra. Tudo isso foi feito para buscarem Deus. Então Deus fez a humanidade com uma razão, buscar a Deus. Buscar a Deus, seja ele brasileiro, norte-americano, seja ele não importa de onde ele é, norueguês, um nórdico, todos foram feitos para buscar a Deus, é o que ele vai dizer, para buscarem Deus, se porventura tateando
o possam achar. Que coisa interessante. Não é com conhecimento, não é com cultura, não é com sabedoria. O que é tateando? É a busca tátil. Então Deus está falando assim, ó, Deus é tão perfeito. Ele falou assim, eu vou criar um método para me buscar que não é através dos neurônios, não é através das pesquisas científicas, não é através da riqueza, é tateando, é de forma tátil. É assim que a criança, dentro de casa, quem é pai, quem é mãe sabe disso, que a criança dentro de casa, ela começa dominando aquele ambiente no tato. Ela vai botando a mão e ela sabe aonde é o berço, ela sabe o que é mamadeira, ela sabe o que é chupeta, não tem estudo, não sabe ler, mas a forma tátil vai dando para ela o que é colher, o que é mamadeira, o que é o biquinho da mamadeira, o que é a fralda. Ela no tato, ela vai conhecendo o corpo da mãe, o corpo do pai. Ela não tem conhecimento, mas ela bota a mão e diz, papai, mamãe, que Deus perfeito. Deus está dizendo aqui, de forma, mesmo que tateando, possa encontrar Deus. Agora, olha a cereja do bolo, 27. Essa aqui é a cereja do bolo. Portanto, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, vírgula, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu brinquei, você deve ter brincado, quando alguém escondia e era tá quente, tá frio. E você estava procurando lá, e alguém, tá frio. O que você fazia? Ah, então não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui. Aí você ia para o outro lado. E aí? Ainda tá frio. Aí você ia para o outro lado, tá quente. Opa! Aí tá quente. Então significa que tá perto, é por aqui. Deus está dizendo que eu vou procurar Deus, mesmo que tateando. E Ele está dizendo, Ele não está longe. Eu não vou gastar minha vida procurando Deus. Eu não vou gastar minha vida procurando Deus. Deus está perto. Eu só preciso começar a procurar. Eu só preciso isso. E Ele disse como? Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que tu vai me encontrar. Eu estou falando para você aqui que está nessa prisão chamada depressão. Aí onde você está? Aí onde? Muda só de lugar e diga assim, Senhor, a tua palavra diz que tu está perto. Então eu preciso te encontrar hoje. Aonde você está? Vira de posição, não sei. Diga agora, Senhor, eu preciso te encontrar. Ele vai te dar uma experiência. Deus vai se revelar para você. E eu profetizo isso. Isso vai acontecer hoje. Aleluia. Deus vai se revelar para você. Nós vamos orar. Coloque-se em pé, por favor. Deus vai se revelar a você. Deus está perto. Ele está perto, Ele não está longe. Sabe, procurar alguma coisa que está longe, a gente dá um ditado que diz assim, é procurar uma agulha no palheiro. Uma agulha no palheiro é muito difícil. Mas procurar uma agulha no porta-agulha é facinho. Deus está perto. E eu quero orar contigo, por você agora, em nome de Jesus. Vou pedir aqui que a minha irmã Fabiane vem cá, lá do continente africano. Mas é minha irmã, a mesma matriz. A matriz dela é a nossa matriz. E ela é essa representante hoje. E ela vai profetizar sobre a tua vida que está aí, cheio de complexos, cheio de amargura. Eu quero que você saiba que Deus está perto. Eu vou repetir, Deus está perto. Acredita nisso. E Ele hoje vai te encontrar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, Pai. Que o Senhor está ao alcance de todos, até porque a tua mesma palavra diz que toda língua há de declarar que tu és o Cristo para a glória de Deus, Pai. Então toda língua confesse, todo joelho se dobre, seja aqui, seja no próximo hemisfério, onde quer que essa palavra alcance, que ela produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada, seja branco, preto, rico,
pobre, aonde quer que essa palavra chegue, ela produza resultado. Seja na vida dos nossos irmãos, Senhor, nas nossas Aleluia! à tarde, Pai. Seja com o teu povo, a tua igreja que te clama, em nome de Jesus. Amém. Amém.